É interessante observar que quando nós temos um cavalo na nossa frente lateralmente, nós imaginamos saber exatamente onde estão os principais ossos, como estão distribuídos. E o que acontece, na verdade, é que essa imagem que nós temos nem sempre é compatível com a realidade. Para tentar esclarecer justamente essa questão, uma professora de anatomia do curso de veterinária em Canoas propôs, com a ajuda de uma aluna muito talentosa, uma aula diferente. Lá se vão 4 horas de trabalho minucioso e finalmente as últimas pinceladas, os últimos retoques. E aí está o trabalho concluído. De um lado o esqueleto, do outro a musculatura. É muito diferente eu pegar uma imagem de eu pegar um animal e pintá-lo, né? Por quê? Porque aqui ele é o natural. Então eu consigo exatamente dizer, ó, isso é aqui, vocês vão palpar e vocês vão ver que está aqui. Uma vez pintado, o cavalo servirá de material didático em um curso de fisioterapia na Faculdade de Veterinária da UBRA, em Canoas, Rio Grande do Sul. Uma das dificuldades que a gente tem muitas vezes é determinar, bom, eu sei onde estão os ossos, mas não exatamente onde eles ficam. Então, por exemplo, é muito comum no cavalo nós imaginarmos, né, esses são os ossos, as vértebras cervicais, e a gente normalmente imagina que as vértebras cervicais elas ficam nessa altura mais alta do pescoço, e na verdade não é, né? Então com um desenho bem anatômico nós podemos demonstrar exatamente a localização dessas vértebras, né? Os ossos eles são estruturas extremamente importantes para a sustentação do cavalo, né? Nós temos aqui a escápula, né? Que aqui nós vamos ter o ombro, o úmero, depois a gente segue com as costelas, né? E se a gente pensar, bom, em relação ao homem, né? Qual a diferença? Na verdade, a anatomia ela é muito semelhante na forma do osso, né? O que muda às vezes é a localização. Então, o homem também tem escápula, ele também vai ter úmero. Só que, claro, no homem a gente tem uma visualização um pouco diferente. Então a gente olha, o cavalo ele tem a musculatura extremamente desenvolvida. Então muitas vezes é difícil eu conseguir palpar esses ossos adequadamente. Então quando eu utilizo essa técnica, a gente consegue demonstrar exatamente a localização desses ossos. Nós temos aqui então as vértebras cervicais, que são em número de 7, todos os mamíferos têm 7 vértebras cervicais, o homem também. Depois nós temos no equino 18 vértebras torácicas, que são exemplificadas aqui desta maneira. Teremos 18 costelas. Depois, o membro torácico ele é formado então pela escápula, pelo úmero, descendo e tem a mesma estrutura que a gente, né? Nós temos o rádio, atrás nós temos a ulna, mais distalmente nós vamos ter o carpo, o metacarpo, aqui no boleto e aqui as falanges, proximal, média e distal. Então se a gente for falar em anatomia com essa demonstração, fica muito mais fácil. Após essas vértebras torácicas, o equino ele vai ter 6 vértebras lombares. Por que tem esses nomes cervicais, torácicas e lombares? Pela sua localização, tá? Então, as torácicas ficam na região torácica e as lombares ficam na região lombar. Caudal a isso, nós vamos ter o sacro, que é composto por 5 vértebras. Aqui nós temos a pelve, então a pelve. Desce o fêmur, a patela, a tíbia e a fíbula. No cavalo eles são fusionados. Depois nós temos o calcâneo. Os ossos do tarso. E os ossos do metatarso, que aqui aparece o terceiro e o quarto. E não aparece o segundo porque é de aspecto medial na pata. E a falange proximal, média